Olá, investidores! Bom, hoje vamos conversar aqui sobre o fundo Solis Portfólio Renda Mais, que é um fundo de investimento fechado com um prazo de 6 anos e que vai investir em crédito estruturado, né, através de FDICs, né, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Nunca ouviu falar em FDIC? Não sabe o que é FDIC? Quais são os riscos disso? Então dá uma olhada nos nossos vídeos, que a gente vai ter tudo explicado detalhadamente para você. Se você já viu a nossa sequência de vídeos falando sobre FDIC, deve ter percebido que é uma tese de investimento, no mínimo, complexa, né, com diversas particularidades. Então aqui nessa sequência, a gente vai destrinchar toda tese de investimento desse fundo, tá? Para iniciar a nossa análise nesse primeiro vídeo, aqui a gente vai primeiramente analisar o momento de classe, o momento da classe dos FDICs. Depois vamos falar um pouco sobre a gestora desse fundo. Vamos ver então qual é o objetivo de retorno do fundo, né, e o pipeline de alocação, que isso é bem importante. E por fim vamos falar sobre 2 pontos que você deve ter atenção na hora de investir nesse fundo. Vamos lá? Os FDICs eles foram constituídos em 2001. E eles vêm crescendo aí em ritmo acelerado desde então. Nos últimos 10 anos, eles passaram de 300 para mais de 2.800 fundos, com um patrimônio líquido subindo aí de 130 bilhões de reais para os atuais 600 bilhões. Além disso, sua participação relativa na indústria de fundo, que a gente pode chamar assim, ela dobrou de 3 para 6%. Então, a prova desse crescimento é uma notícia recente aí da revista Exame, que mostra que pela primeira vez na história, os FDICs eles superaram os fundos de ações em patrimônio líquido, segundo dados da Anbima. A utilização dos FDICs ela cresceu especialmente entre empresas de pequeno e médio porte, que elas tentam buscar alternativas de financiamento em um ambiente de crédito bancário cada vez mais restrito, né? Pelo menos do lado das empresas, os FDICs eles realmente foram um avanço, né? Porque através da desbancarização, empresas de diversos setores diferentes estão buscando alternativa de financiamento mais segura, mais eficazes, e é aí exatamente que os FDICs estão ganhando cada vez mais espaço. Com essa expansão impulsionada, os FDICs eles mais que dobraram o seu total sob gestão nos últimos 5 anos. Através da CVM 175 de outubro do ano passado, esses fundos eles deixaram de ser acessíveis apenas para investidores qualificados. Eles foram abertos para o público em geral, desde que invistam apenas em cota sênior, né? Tem um rating de crédito, liquidez, enfim. As principais mudanças com a resolução da CVM lá de 2023 foram maior padronização na classificação de risco e na divulgação de informação para os investidores, uma flexibilização aí para a criação de FDICs que invistam em ativos mais diversificados, com direitos creditórios originados de fintechs, por exemplo, exigência de maior transparência nos relatórios, incluindo métrica de inadimplência, qualidade da carteira, né, de investimento, do pipeline. Os avanços foram, sem dúvida, significativos aí. No entanto, esse crescimento rápido, ele pode levar a algumas preocupações. Inadimplência, por exemplo, crescendo, será que a sustentabilidade desse investimento faz sentido? Falando da gestora, tá? A Solis Investimento é uma gestora independente, sediada em São Paulo, foi criada com o propósito de prover serviço de gestão para fundos de investimento com foco na classe dos FDICs. A gestora, sem dúvida, é uma das principais especializadas em FDIC, né? A empresa atua no mercado desde 2005, trabalham juntos há mais de 10 anos, atualmente possui mais de 20 bilhões de reais em ativos aí sob gestão dela. O fundo flagship da gestora, ele possui praticamente 13 anos de história, que é o Solis Capital Antares, e ele se destaca exatamente por entregar retornos consistentes, baixa volatilidade, mesmo em período de grande estabilidade no mercado. O fundo ele nunca registrou um retorno negativo em nenhum mês, né? Isso reflete uma excelência, né, de gestão especializada da Solis nesse tipo de ativo. O retorno-alvo desse fundo é CDI mais 2% ao longo do prazo do fundo, já líquido aí de taxa para os cotistas. O objetivo do fundo é pagar renda a partir do 4º mês, sem come-cota e uma gestão mais ativa, né? Enquanto alguns outros fundos da categoria, portfólio Renda Mais, eles começam a pagar somente a partir do 13º mês. O objetivo da Solis é trazer renda para o cotista o mais rápido possível. Um ponto de atenção é o custo de distribuição, né, que ele vai ser diluído nos primeiros 12 meses. Esse custo de distribuição nada mais é do que os custos da oferta, né? Então, nos primeiros meses, a gestão espera que o fundo renda algo em torno de 90% a 105% do CDI. Assim que esses custos terminarem, a rentabilidade esperada a partir do segundo ano é CDI mais 1,3%. Pipeline, atenção a isso, porque a gestora ela pretende alocar 240 milhões de reais logo após a liquidação da oferta. O fundo ele tem como objetivo a aquisição
aquisição de cotas sêniors de FDICs, com a maior parte da alocação voltada para FDICs da classe consignado público, né, que é reconhecido aí pela sua baixa volatilidade, por uma alta previsibilidade nos pagamentos. Além disso, a carteira do fundo também dá destaque para os FDICs multicedentes multissacados, né? Esses FDICs, eles apresentam uma carteira diversificada de recebíveis e múltiplos sacados. Mas fica aqui um alerta, a diligência sobre isso não é uma tarefa fácil, mas não custa lembrar, isso aí, tudo que a gente está falando, trata-se de uma carteira projetada. Essas concentrações, elas podem sofrer alterações até a data efetiva de alocação. Mas o fato é o seguinte, são diversos tipos de crédito para ficar atento, né? Mas fica aqui com a gente que a gente vai explorar os riscos um pouco mais à frente. O fundo, ele é de condomínio fechado, né? E as cotas elas vão ter prazo até 72 meses contados a partir da data de integralização, ou seja, as cotas elas somente vão ser resgatadas ao término do prazo de duração do fundo, que são 6 anos, né? Falando no português, dinheiro travado por 6 anos. Nos próximos vídeos a gente vai estimular uma comparação aí com outros tipos de ativo para ajudar você a chegar a uma conclusão, né? Porventura, se toda essa falta de liquidez, ela faz sentido ou não para você, para o seu bolso, para os seus objetivos. Do ponto de vista dos estruturadores e emissores, o FDIC ele é um bom instrumento para montar uma operação de crédito pela flexibilidade, né, de investimento, pela simplicidade burocrática, rapidez na estruturação, diversidade de risco, de liquidez. Bom, basicamente, quando alguém vende para uma outra pessoa e não recebe à vista, ele pode dar origem a um título, né, que é um recebível que ele tem direito. Esse título, por sua vez, ele pode ser comprado pelos mais diversos tipos de FDIC. Agora, do ponto de vista do cotista, né, do cotista do fundo, o cenário é um tanto quanto mais complexo, porque na originação proprietária, que é quando a própria gestora estrutura todos os termos da operação, prazo, garantia, por exemplo, esse título ele não é comprado no mercado, e sim ele é estruturado por eles. E é bem verdade que a Solis ela possui muita experiência em estruturação, isso, claro, pode favorecer a gestora no acesso aí às operações estratégicas, mas o ponto principal é a falta de liquidez desses créditos estruturados. Exemplo não falta sobre isso. Em janeiro de 2023, no momento que a Americanas, né, divulgou um rombo bilionário aí, o mercado de crédito ficou fragilizado. Um dos fundos da indústria, o Empirica Lotus, sofreu uma onda de resgate enorme, né, só que para cobrir essa onda de resgate, o gestor ele teve que vender ativos da carteira e é aí que mora o problema. Transformar FDIC em liquidez não é tão simples, não é tão fácil. E a opção do gestor foi fazer o quê? Foi por fechar o fundo para resgate. É aquilo que a gente sempre alerta, né? Não sabemos qual é a demanda por esses direitos. E até se ela existe, ou o quanto o mercado estaria disposto a pagar por ela, né? Bom, o objetivo desse vídeo era representar rapidamente os principais pontos positivos e negativos sobre essa oferta. Nos nossos próximos vídeos a gente vai detalhar melhor cada um desses pontos. Então, se você quiser saber mais detalhe, retorno, risco, sei lá, tudo mais sobre esse ativo, se liga aí nos nossos próximos vídeos. Até mais!